se você está em uma igreja aonde tem oferecido para você um terapeuta, um psicólogo, remédio para depressão, sai dela, filho meu, foge, Babilônia. Porque o altar é para anunciar as boas novas do reino de Deus. E as boas novas do reino de Deus é libertar os cativos, é apregoar o ano aceitável do Senhor, curar os enfermos, é levar esse povo a se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados. Igreja é para isso. Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um New Alliance Podcast. Mas antes da gente começar a nossa conversa, não esquece de seguir a nossa página, ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares e com quem vocês sentirem no seu coração. E hoje eu tô aqui com a pastora Renata e na nossa conversa a gente vai estar falando de um tópico que tem sido bastante debatido entre os teólogos, os cristãos, aqueles que não são cristãos também, que é o humanismo, império das trevas e reino de Deus. Mas para a gente poder falar, né, do reino de Deus, daquilo que Deus nos ordenou a fazer aqui nessa terra, a gente tem que saber, né, o que Jesus veio, fez, qual foi a comissão que ele deixou, qual foi a ordem que ele deixou, o que ele disse para a sua igreja, né? Exatamente. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estarmos aqui mais uma vez, né, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e como nós temos, né, compartilhado nesses dias a respeito do Evangelho. Algo que sempre temos falado, o Evangelho de Deus, ele é boa nova, né? As boas novas de Deus, do reino de Deus. E o Evangelho de Deus é simples. Nós temos vivido uma época, né, um tempo onde as pessoas elas têm trazido dentro das igrejas uma complexidade muito grande. E se nós estivermos, né, lendo a palavra de Deus, termos intimidade com a palavra de Deus, nós vamos ver que os ensinamentos de Jesus, eles eram simples e eficazes. Então, nós precisamos voltar à palavra de Deus e aos ensinamentos de Jesus. E às vezes é por isso que surgem muitos questionamentos, muitos debates, né? Aquelas conversas que não tem uma resposta, que não tem uma resolução, porque as pessoas, elas às vezes não entendem o que foi que Jesus veio, fez e o que ele ordenou para o seu povo, os cristãos, fazerem após, né, a sua morte e ressurreição. Qual que é o nosso trabalho aqui? Porque nós sabemos que a igreja, ela tem um papel. O principal, né, é ser diferente do mundo e daquilo que o mundo ensina. Então, fala um pouco pra gente sobre essa comissão. O que Jesus deixou nas nossas mãos para fazer? Em primeiro lugar, algo que eu sempre tenho compartilhado, né, com as pessoas, com as mulheres e tudo que nós temos visto e vivido nesses últimos tempos. Nós precisamos entender que nós somos cristãos e precisamos entender que aqueles que receberam a Jesus, que decidiram viver uma caminhada com Cristo, eles decidiram a viver uma caminhada em fé. Então, o primeiro ponto é eu compreender que eu sou cristão e eu preciso seguir os ensinamentos de Jesus. E eu preciso ter fé. Que uma das coisas que nós temos visto e nós vamos ver no livro de Judas, ele vai estar incentivando, né, o povo a batalhar pela fé. Nós temos falado muito sobre isso, na verdade, desde que nós começamos, né, o podcast, o intuito sempre foi trazer a luz da palavra de Deus. Porque hoje em dia, por conta da modernidade, por conta, né, dos estudos, que na verdade, na época, quando Jesus ele veio, o povo também, eles tinham acesso a estudo. Nós vamos ver que uma das pessoas, um dos grupos, né,
que mais dificultou o ministério de Jesus foi os escribas e foram os fariseus. Os estudiosos, Os né? estudiosos da época. E Sim. quando nós falamos em escribas, em fariseus, as pessoas, eles têm uma visão de algo ruim. Não, eles eram homens estudados. Eles eram homens que eles conheciam a lei, eles conheciam a palavra de Deus. Só que quando Jesus ele vem, eles não reconheceram que ele era o Filho de Deus. Então nós vamos ver, na verdade, desde o princípio, nós vamos ver a dificuldade que o humano, né, que nós como humano, nós temos de aceitarmos a Cristo verdadeiramente como ele é. E a palavra de Deus, porque eu vejo que hoje a maior dificuldade não é entender, é aceitar. Sim. Porque quando a gente olha, parece tão simples. E pelo fato de ser simples, é que a gente acha que, não, mas é muito fácil, então o homem quer complicar. Tipo assim, não pode, essa pergunta tão complexa que eu tenho, Sim. a resposta não pode ser somente isso, porque isso é muito simples. Para o que eu vivo, o que eu tenho é muito complexo. Então, assim, eu espero uma fórmula mais, como se diz, mais elaborada, né? Exatamente. Eu vejo que aí que está o erro. Então, respondendo a pergunta que você falou a respeito, né, do reino de Deus e do que Cristo veio nos comissionar, é muito fácil a gente entender. Vamos começar a partir dessa comissão. Jesus, quando ele vem à Terra, ele vem mostrar sobre o reino de Deus. E ele sempre tem falado que o reino de Deus não é com aparência humana. E nós, humanos, né, nós sempre temos os nossos olhos voltados para aquilo que é externo, para aquilo que é aparente. E a fé não é por aquilo que a gente vê. A fé é uma certeza daquilo que eu espero, mas eu não estou vendo. Então, se eu decidi viver para Cristo, eu decidi uma caminhada de fé. Sim. Então, eu preciso acreditar no comissionamento. Jesus, quando ele vem e ele passa aqueles anos ali ensinando, ele passa, né, não somente ensinando, mas mostrando o poder dele. Sim. E quando ele mostra esse poder, ele, antes de partir, ele já fala para os discípulos a comissão, e quando ele está voltando para o Pai, ele deixa uma grande comissão para nós que somos discípulos. E a comissão era para que nós viéssemos fazer obras maiores do que nós vimos ele fazer. No caso dos discípulos, olha, obras maiores do que vocês me viram fazer, vocês irão fazer. Então, ele curava os enfermos. Então, essa comissão está conosco. Sim. Ele orava e o morto ressuscitava. Ele orava e o oprimido era liberto. Então, essa comissão foi dada à igreja. Só que nós, como temos falado todo esse tempo, nós temos trocado por uma patente menor. Nós temos limitado o poder de Deus. E uma das coisas que eu tenho visto é que, pelo fato que algumas coisas, ela leva tempo para acontecer, porque nós também estamos num processo, eu vejo que as pessoas, elas acabam se frustrando com algumas coisas, e aí elas acham que aquele poder não está mais disponível, porque elas têm uma limitação, então elas logo colocam como se esse poder não estivesse tão disponível assim, como naquela época. Mas espera aí, nós somos continuidade do que eles deixaram, do que eles fizeram. Sim. Então, esse poder está em nós. Jesus, ele fala, né, sobre isso. Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas, para libertar os cativos, para sarar os enfermos. E isso está sobre a nossa vida. Sim, e nos dias atuais é uma frase, né, que a gente escuta muito, falando sobre isso que você está falando agora, é de estabelecer a cultura dos céus aqui na terra. Exatamente. Então, quando Deus ordenou a igreja para estabelecer o reino de Deus, né, pregar a palavra, orar sobre os enfermos, né, trazer as boas novas que você está falando, isso é estabelecer a cultura dos céus aqui na terra. Exato. E isso vai contra você, a igreja, se moldar
independente de onde ela está. Exato. Porque eu tô no Brasil, eu tenho que abraçar aquela cultura. Porque eu tô nos Estados Unidos, então eu abraço, né, fragmentos daquela cultura. Sim, E igual você falou, por as pessoas às vezes estarem se cansando, né, de esperar, que Jesus venha, elas começam a duvidar de que esse sim, poder é eficaz. exato. Então, assim, eu só tenho visto por palavras, eu não Sim. tenho visto o poder, né, os sinais, as maravilhas, então eu acho que eu não acredito tanto nisso. Então, assim, a gente vai para a próxima coisa, que é o que esses, não só as pessoas, como têm se cansado, como líderes também, pode-se dizer que eles também têm se cansado e eles têm trazido outros ensinamentos para dentro da igreja. Sim, mas eu Uhum, vejo que isso tem acontecido porque a mensagem hoje uhum. em dia tem sido voltado para aquilo que é terreno. Sim. Nós falamos de reino de Deus, mas nós, Uhum. muitos líderes estão oferecendo segurança na terra. Sim. Nós temos falado sobre o reino de Deus, sobre o poder de Deus. Uhum. Tudo isso aponta para o céu, Yes. não aponta para a terra. Então, Uhum. quando eu tô falando sobre o reino de Deus, mas eu estou criando impérios Uhum. na terra, então eu estou falando de um reino que não é do céu. Sim. Então, uma dessas coisas que nós temos visto, né, no meio, isso é algo muito triste, porque ao mesmo tempo, como diz a palavra, a gente sabe que Uhum. iria acontecer, principalmente nesses últimos tempos, né, que nós Uhum. sabemos que nos últimos dias a iniquidade iria se espalhar, o amor Sim. iria se esfriar, as pessoas se tornariam amantes de si mesmo, então Uhum. infiéis nos seus contratos, infiéis nas suas alianças. Então nós vamos ver porque os olhos estão voltados por aquilo que é terreno. E como você falou, o Uhum. humanismo tem entrado dentro da Sim. igreja. Muitas pessoas, elas têm Uhum. falado em nome de Deus. Só que no íntimo e a mensagem central é o homem. Uhum. Nós vamos falar até em relação a ministério, por exemplo. Uhum. Eu entendo, sabe, a necessidade de nós termos um lugar para congregarmos, nós promovermos alguns encontros de casais, Uhum. encontros, né, para homens, mulheres, conferências para que a gente, Jovens. Aham. jovens, adolescentes, para que a gente possa estar compartilhando mensagens específicas. E exercendo o relacionamento também, né. Exatamente. Só Uhum. que a gente tem visto que, ao longo do tempo, isso tem se perdido um pouco o foco, porque as pessoas têm trabalhado arduamente para Uhum. fazer grandes conferências, aonde o centro é mostrar os seus dons, Uhum. é mostrar os seus talentos, Uhum. e não é Cristo crescer. Normalmente Sim. é o homem se realizar. Uhum. Então, todas essas coisas têm entrado sutilmente dentro da Uhum. igreja. Nós vamos ver, para a gente poder entender, nós vamos Aham. ver lá no início. Aquilo que a serpente oferece para Eva, que provavelmente ela levaria um tempo até que o Senhor liberasse aquela árvore. Eu não sei Uhum. como seria o processo ali. A serpente lá atrás, ela vem oferecer algo instantâneo. Sim. E nós vamos ver com Cristo que quando ele desce à terra, ele se submete ao ventre de uma mulher, ao Sim. processo. Então, desde do princípio, quando o homem peca, quando a mulher Uhum. cai, a gente vai ver que desde lá de trás a proposta era acelerar o processo. Sim. A gente vai ver que hoje é o que tem sido oferecido. Uhum. São cursos e mais cursos, como se Uhum. dar bem na vida. Tá em nome de Deus, mas o centro continua sendo o homem. Sim. O homem nunca se farta, Uhum. sempre, cada vez mais, o alvo é possuir. E Uhum. aí volta, não é que nós não possamos Uhum. possuir as coisas. Uhum. Mas quando a gente vai olhar para os ensinamentos de Jesus, quando ele encontrava com os seus discípulos, nós vamos ver todos eles, ele mandou abandonar tudo e Sim. segui-lo. Aham. Então a gente vai ver homens, né, apresentando proposta em nome de Deus, aonde é angariar bens, Uhum. aonde é fazer o seu nome, Uhum. aonde é cada vez mais crescer os seus nomes na Uhum. terra. Uhum.
E a gente vai ver, é simples, começa a ver os ensinamentos de Jesus. A gente está falando agora, vamos falar um pouco sobre a Sim. riqueza que está entrando dentro da igreja. E é óbvio, quando a gente busca o Senhor, Deus, ele é um Deus galardoador. Sim. Ele é um Deus, ele é um pai que ele abençoa. Só que, infelizmente, as pessoas elas têm trocado ela tem trocado o abençoador pela bênção. E aí o povo se perde na bênção. A gente vai ver desde lá de trás. Aí, quando se perde na bênção, aí vem a perseguição, aí vem o cativeiro. Aí só depois disso que o povo volta os olhos para o Senhor. E então é isso que tem acontecido. Na verdade, desde que o pecado entrou no mundo, tem acontecido. Sim. E não é diferente, Sim. né? E essa é uma filosofia, né, se a gente pode dizer assim, mais aceitável. Isso Sim. das riquezas, da prosperidade, né, de abraçar todo mundo, assim, como um todo. Só que a gente precisa deixar bem claro que a igreja, ela veio para confrontar o mundo. Sim, A Bíblia diz, né, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então a exatamente. gente não veio para abraçar os ensinamentos do mundo, as Yes. técnicas do mundo, os métodos que as pessoas usam e trazer isso para a igreja como se isso fosse algo eficaz. Exato. E sim o contrário, né? A gente pregar a palavra de Deus, a gente enfatizar que só o Espírito Santo, né, e Deus que tem o poder para trazer essa transformação na vida das pessoas. Sim. E você falando, eu quero entrar nesse assunto sobre o humanismo, que a gente tem visto que práticas que deveriam ser algo trabalhado dentro da igreja, que as pessoas deveriam ser libertas daquilo, isso tem sido abraçado. Isso tem trazido para o meio da igreja de uma forma sutil. E o que está acontecendo? As pessoas não estão sendo transformadas dentro da igreja. E então, para ela, realmente que diferença faz se eu estou dentro ou estou fora, né? Sim, e até você estava falando a questão da cultura, que a gente tem abraçado as outras culturas. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, quando ele chegava num lugar, ele chegava, na verdade, destruindo a cultura daquele lugar e trazendo uma cultura do céu, do reino de Deus. Mas quando Jesus, ele nasce dentro daquele contexto, né, aonde os fariseus, os escribas, eles estavam ali, eles conheciam tão bem a palavra que eles não conseguiam reconhecer que ele era o Messias esperado, porque eles estavam esperando uma libertação de Roma. Eles estavam, volta sempre aquilo que nós falamos, eles estavam esperando que Jesus viria e mostraria ao mundo o quanto que eles eram amados, o quanto que, né, eles iriam, porque a proposta era um governo, que na verdade essa proposta ainda existe, a promessa de um governo, mas que não é o homem no centro, é Cristo reinando. Então nós vamos ver qual que era a característica de Jesus. É simples. A característica de Jesus, uma das primeiras coisas que ele mostra é a humildade. Ele se despiu da glória dele. Ele se despiu de toda a majestade. Ele se fez homem. Ele desceu à terra e ele veio mostrar o modelo. Agora nós estamos vendo um povo que chama pelo nome dele, mas que tem vivido uma glória humana. Aí nós vamos ver, por exemplo, as pessoas estão indo por um caminho aonde elas estão cada vez mais adoecendo, que é algo que temos falado muito no nosso meio, e para mim, eu vou continuar dizendo, e ninguém pode roubar isso de mim, que isso é a minha fé, isso é algo que eu recebi do Espírito Santo, então não pode ser contestado, porque a nossa fé, ninguém pode contestar. É inadmissível um homem de Deus, um homem que carrega a glória de Deus, está recorrendo a métodos humanos. É inadmissível para mim um homem dizer que está indo em terapeuta, um homem de Deus, recorrendo à filosofia, recorrendo à terapia, à psicologia. Isso é incompatível. Porque aí a gente entra onde o que você falou aqui agora, onde o homem é o centro, é o seu bem-estar, o seu autodesenvolvimento, né?
isso vai contra os princípios bíblicos. Então, Exatamente. isso às vezes que pega, porque quando nós, como cristãos, a Uhum, gente fala isso, as uhum, pessoas pensam, né? Ah, mas você então tá negando que existe esse problema? uhum, Então você tá querendo dizer que eu não tenho um trauma, que eu uhum, não necessito de uma ajuda? uhum. E é aí que a gente entra falando, existe um caminho mais excelente. O Exato. caminho da cura e da libertação, ele só é um. Uhum. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, Se nós conhecermos a verdade, então nós seremos livres, que é o exato. que a Bíblia diz. Então nós precisamos parar e analisar que se isso que eu estou buscando, isso está me colocando no centro, né? O Uhum. mundo girando ao meu redor para que eu tenha um certo bem-estar, ou o que eu estou buscando está entronizando a Deus, entronizando a Jesus e a sua majestade, né? Sim, Outra coisa que a gente precisa falar é que quando você falou aqui no começo, quando nós seguimos uma autoridade, nós nos tornamos como aquela autoridade, como a exato, pessoa que nós seguimos. exato. Então, a Bíblia, ela é a nossa autoridade. Exatamente. Então, se existe uma pessoa, um líder, um pregador que seja que o que ele está pregando não condiz com a Bíblia, Uhum. então a gente tem que parar e analisar. Uma coisa que é muito importante Uhum, que as pessoas compreendam. Essa mensagem é para aqueles que acreditam em Jesus Cristo. uhum, Essa mensagem é para aqueles uhum, que se declararam cristão e que eles possuem uma fé e que eles se declaram discípulo. Se você é multidão, você vai correr atrás somente do uhum, pão e do peixe, das multiplicações e dos milagres. uhum, Agora, se você é discípulo, se você é um líder, se você é um uhum, pastor, você foi chamado para libertar os cativos. Você foi chamado para curar os enfermos. uhum. Nós fomos comissionados e nós temos que andar nesse poder e nessa autoridade. Eu não estou dizendo que não teremos aflições. Sim. Eu vejo que as pessoas, elas Uhum, têm saído de um extremo e elas vão para um outro extremo. uhum, Então, no mundo tereis aflições, sim. uhum, Nós vamos ver, tem uma parte na Bíblia que eu acho interessante do profeta Eliseu, que ele morre de uma enfermidade. A Bíblia sim. não fala qual enfermidade. Mas ele era um homem que ele andava em poder e unção, ele tinha unção dobrada. E nós vamos ver que, passado alguns anos, ele já tinha morrido. E aí acontece lá tava tendo um velório, Uhum, e aí eles estavam levando o morto, aí não sei, não me lembro ao certo o que aconteceu, eu sei que esse caixão caiu, uhum. o morto bateu no túmulo de Eliseu e ele ressuscitou. Sim. Ali mostrando que, independente daquela enfermidade que a pessoa morreu, havia Uhum, uma unção de cura, porque nós entendemos uhum. também que os nossos dons não é para nós, é Sim. para o outro. Uhum, E vice-versa, nós podemos. uhum, Então, eu não estou dizendo que algumas enfermidades, né? uhum. Algumas enfermidades, sim, serão curadas instantâneas. Nós Sim. vamos ver Paulo também falando do espinho na carne. Então, Uhum, algumas pessoas podem falar, mas tinha o espinho na carne, teve profetas que morreram. Ok. Agora, você viveu uma vida miserável, uhum, sendo um profeta de Deus, você dá uhum, vazão a uma enfermidade, você uhum. colocar essa enfermidade como uma bandeira sobre a sua vida, Sim. isso é incompatível. E é isso que as pessoas têm Uhum, feito nesses dias. Então, pelo fato de algumas pessoas às vezes estarem passando por algumas uhum, tribulações, elas acabam perdendo a fé, é isso que eu tenho uhum. visto, e aí elas não têm fé nem para usar os seus dons para curar outras pessoas, porque Sim. às vezes elas podem olhar, porque elas estão olhando para ela. Uhum, Ah, mas eu não consigo curar nem a mim, eu vou curar o outro? Tá, não é sobre a minha força, não é sobre eu. Você uhum. tá vendo que se eu centralizar em mim, eu vou me frustrar? Sim. Se eu olhar para mim, eu não vou ver nada de Uhum. bom em mim, mas se eu olhar para Cristo em mim, eu vou ver que há uma comissão, eu vou andar nesse poder e nessa autoridade, Sim. e eu vou deixar esse dom fluir, e Uhum. eu vou cumprir o propósito para qual eu fui criado. Sim, e igual você falou aqui,
não existe ninguém nem nada que pode anular a nossa fé, que pode Sim, dizer que o que nós cremos é ineficaz. Então, exatamente. se nós temos essa fé, se nós temos essa convicção de que o Espírito Santo pode curar todos os tipos de enfermidades, pode Sim, libertar de qualquer que seja o mal, isso é algo que ninguém pode negar, não não pode. pode roubar isso de nós. E tudo que nós temos visto, vamos até falar sobre isso, do que Uhum, tem sido muito falado nos dias atuais. Por uhum. exemplo, a saúde mental, que tem entrado Sim, dentro da igreja como um uhum, tópico assim que ah, tem sido debatido, né? Algumas pessoas consideram polêmico, por quê? Porque eles ainda têm uma confusão, porque uhum. eles não aceitaram ou Sim, não entenderam que exato. Jesus, quando morreu ali na cruz, ele levou consigo todas as enfermidades. Sim, Quando ele fala toda, então a gente não está negando que existe sim uma enfermidade. Só que as pessoas têm que estar atentas para o que tem sido dito e o que elas têm acreditado. sim. Porque a ciência diz que dentro da psicologia não existe uma alma. Então, nós, como cristãos, sabemos que nós somos formados por um corpo, uma alma, que é a Uhum. sede das nossas emoções, a nossa Sim, mente, e um espírito, que é a sim. nossa essência em Deus. Então, quando alguém decide ir atrás de um ensinamento ou de uma técnica onde não se acredita que existe uma alma, aí você já tem que parar e analisar. Isso é contrário ao que a Bíblia diz. Então, é algo que você já tem que descartar. Então, é isso que nós precisamos enfatizar. O que o que você falou, ensinamentos para cristãos. Se você Sim, se considera um cristão, um sim. filho de Deus que foi adotado, né, inserido Uhum, aqui uhum, nesse reino, nesse contexto, uhum. existem práticas que você não deve seguir, que você Exato. não deve tomar, colocar na mão disso a cura das suas emoções, a cura, para alguma enfermidade na sua alma. Uhum, E quando eu falo, assim, que nós não podemos recorrer a essas uhum, técnicas uhum, onde, não se acredita nem que existe uma alma, uhum. nós precisamos recorrer àquele que criou. Quem Exato, só pode entender a criatura, senão o criador? exato. Então, eu queria que você falasse então um pouco dessas, esse humanismo, essas Uhum, técnicas mundanas que têm entrado dentro da igreja, trazido confusão e no uhum. final das contas as pessoas não têm sido curadas. Exatamente. Uhum, Mas volta aquilo que nós temos falado, e é tão interessante, se você for ler o livro de uhum, Gálatas, eu amo esse uhum, livro, e a gente vai ver o apóstolo Paulo, que ele era um uhum, homem que ele teve um encontro ali com Jesus, ele era um homem uhum, estudado, né, nas melhores faculdades, ele tinha um conhecimento maravilhoso da palavra de Deus, mas ele só teve a vida dele transformada quando ele teve um encontro com Jesus. Então, uma das coisas que nós precisamos buscar de todo o nosso coração é ter um encontro com Jesus e buscar essa vida, porque uma das coisas assim que tem sido assim nesses dias a minha oração, tem sido o meu clamor, eu tenho falado: "Jesus, revela, te revela a essa uhum, geração da forma que o Senhor se revelou a mim". Porque como nós falamos, a nossa fé ninguém pode combater. uhum, Quando eu me converti, e eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não é o tópico o meu testemunho, uhum, mas eu preciso falar sobre a minha fé. Eu nunca passei por um terapeuta, eu uhum, nunca passei por um psicólogo. E voltando, estou falando de cristão. Quem não é cristão precisam recorrer a essas coisas, enfim. Mas quem é cristão, eles uhum, precisam buscar na uhum, palavra de Deus, eles uhum, precisam buscar um encontro com Deus. uhum, Então, eu não passei por nada disso. Eu vim de um mundo com vários traumas. Eu fui abusada na minha uhum. infância. E Sim, não, eu queria uhum, até que, você falasse sobre isso, porque, aqui algumas pessoas já sabem, né, não sei nem se a gente sim, já falei aqui no podcast, a gente já sim, se conhece há mais de uma década, sim. e eu lembro que quando eu te conheci e fiquei sabendo o seu testemunho, a primeira, resposta que eu tive em Deus Uhum. foi que eu sempre perguntava: "Como que pode alguém passar por tanta coisa ruim na vida e ser normal?", né. Yes, E aí aleluia. você entrou
com uma história de abuso Uhum. sexual, Uhum. com. Aí vou deixar você falar das Hum. outras coisas, Uhum. e olha pra você hoje e pensa assim: nossa, você podia ser uma pessoa, né, Uhum. mergulhada em remédio, Uhum. internada, tipo, não Uhum. funcionando bem mentalmente, só que Uhum. não é isso que a gente vê. Por quê? Sim. Porque o que você recorreu foi aquele que realmente trouxe a cura verdadeira. Exatamente. Então, eu me lembro, eu sou de uma época, embora eu sou jovem, Aham. mas eu sou de Uhum, uma época onde quando nós nos convertíamos, uhum, nós tínhamos que abrir mão de tudo. uhum, Nós, né, teríamos e temos que renunciar a nós, renunciar à nossa vontade. Não foi um processo fácil, uhum, foram muitos anos, mas foi um processo íntimo com o Espírito Santo. uhum, Tudo que eu sei hoje é algo que eu aprendi com o Espírito Santo e estudando as Escrituras, buscando uma intimidade com o Espírito Santo. uhum, Eu não fiz cursos uhum, para me curar, eu só mergulhei a minha vida na uhum, palavra de Deus. E a uhum, palavra e a pessoa de Jesus, quando eu tive um encontro, porque foram alguns anos, e aí volta o que eu te falei, as aham, pessoas elas querem um processo instantâneo, isso sim, não existe. Se estão te oferecendo 7 passos para não sei o quê, uhum, ou esses dias eu vi uma mensagem, faça um curso para acelerar o seu processo. Esse tipo de mensagem é a mensagem da serpente para Eva. é uma técnica falida, É uma ela vai falir. técnica Aham, falida, porque quem nos coloca no processo é o uhum, Espírito Santo, não é um homem, não é um uhum. curso. E é outra coisa também, não mascara, porque a gente tem Exatamente. visto que as pessoas têm recorrido a remédios não, Uhum. drogas. A gente tem que falar Exatamente. como é, tem recorrido a drogas para poder mascarar o sentimento, a raiva. Eu ouvi um relato, de uma menina que foi dependente de Uhum. remédios durante 15 anos, e Uhum. quando ela resolveu, se livrar daquilo, a primeira que questionou ela foi o médico. Uhum. Porque ela falou assim: "Você vai começar a sentir todas as emoções". Sim, E ela respondeu falando: "Eu quero sentir todas as glória emoções. a Eu não Deus. quero mais, passar uma vida, dormente, abafando aquilo que eu senti, ou aquilo que eu sinto por causa de um trauma que eu tive e deixar isso não resolvido". Uhum. E ela conta que ela teve uma oportunidade de viajar pelo mundo durante 1 ano. Então ela não ia ter condições de comprar remédio nesses Uhum. países, porque ela ia para países remotos. Uhum. Então ela decidiu: "Eu vou me libertar disso". E Uau, ela demorou 1 ano mais ou menos com abstinência. Então o uau. que você falou é verdade, não é uma coisa instantânea. Não. Você vai passar, né, pelos sentimentos, vai passar pela dor, vai sentir aquela dor de novo, mas algo que ela falou foi tremendo, que ela disse assim, que quando ela finalmente conseguiu, se livrou das drogas, conseguiu viajar, ela não tinha parceiros, ela não tinha trabalho, ela não tinha família, ela não tinha namorado, ela não tinha nada disso perto dela. E ela começou a sentir as mesmas coisas estando longe. Uau, E aí, qual que era o denominador comum dessa história? Era ela. uau. Então ela teve que olhar para ela e ver: "Eu sou o problema, existe Sim. algo dentro de mim que precisa ser tratado". Uhum. Então, as pessoas não querem se ver hoje em dia como existe algo dentro delas que é um problema. Sim. Claro que uma pessoa que passa por um trauma, ela que seja uma vítima, igual no seu caso você foi uma vítima, mas aquele trauma gerou um sentimento ruim dentro de você. Sim. Então um sentimento de raiva, um sentimento de rancor, de Uhum. falta de perdão, então aquilo passou a ser um problema dentro de você. E Uhum. esse problema, ele não pode ser mascarado com um remédio, Sim. ele tem que ser tratado em Deus. E essa é a nossa oferta, essa é a nossa, como eu posso dizer assim, é um plano, não tinha que ser nem o plano B, ele tinha que ser o Yes. plano A para Uhum. todo mundo. Porque até pessoas, a gente está falando aqui, né, não, para cristãos, mas Sim. até para pessoas que não são cristãos, Sim. existe um engano que Uhum. essas drogas vão resolver o problema deles. Sim. Existem estudos feitos de que pessoas que passam, anos e anos e anos tomando esse remédio, existe efeito colateral,
pior do que a doença ou o distúrbio que ela acha que ela tem. Sim. A gente vê hoje, né, para crianças. A Uhum. minha criança não tem um comportamento aceito dentro de uma sala de aula. Uhum. Então você, né, pai, vai levar seu filho num terapeuta, num psicólogo, e ali ele vai ser Uhum. diagnosticado com TDAH. Então, Sim. o que que acontece? Essa criança vai começar a tomar um remédio e ela vai começar um cérebro que ainda está em Sim. formação, vai receber aquele químico dentro do Uhum. seu corpo, e o Uhum. que aquilo ali vai causar dentro daquela criança? Uhum. Com certeza vai ter consequências na vida adulta, quando ela decidir Com parar de certeza. tomar. É tão interessante você Uhum. ter entrado nisso que, dentro desse tópico ainda, Uhum. devido a tantas dores, né, na minha Uhum. infância, até eu conhecer Jesus, eu me afundei em drogas. Sim. Mas aí foi drogas ilícitas Ilícitas, mesmo. exatamente. Só que Aham. tem um detalhe. Uhum. O fato dessas drogas, elas estarem sendo autenticadas por um médico, elas não deixam de ser drogas. Sim. Então, Uhum. muitas pessoas, elas têm confiado, mas foi receitado. É uma Uhum. droga. Você está se drogando com o consentimento de um homem. E Sim. aí você se sente segura, Uhum. porque essa droga agora é lícita. Sim. Mas continua se drogando. E o Uhum. Espírito Santo, Uhum. ele não atua em pessoas que estiverem com a mente completamente fora de si. Sim. Ele Você só a gente tem vai que estar com a mente sã, com porque a você tem mente que querer. sã. Não era o que Jesus sempre Exatamente. perguntava? O que Exatamente. que eu quero, o que você quer que te faça? Você Exata- quer ser curado? Exatamente. E detalhe, Uhum. em muitas das curas que Jesus Aham. operou, Uhum. ele vai e fala, vai e não Uhum. peques mais. Uhum. Hoje em dia, você associar algum Uhum. pecado em relação ao que você está vivendo é um absurdo. Sim. Porque as pessoas hoje, volta àquilo que nós sempre temos Uhum. falado, eles pararam de espiritualizar as coisas, estão normalizando tudo. Uhum. E aí entra de novo o livro, né, de Gálatas, aonde o apóstolo Paulo, Uhum. ele dá um conselho aos Gálatas. Sim. Ele fala, Gálatas, Uhum. quem os enfeitiçou Sim. a viver um outro evangelho? Uhum. Vocês começaram no espírito e vocês estão na carne. Sim. Nós vamos ver também no livro de Gálatas, ele vai e faz um comparativo sobre Uhum. o filho, né, da livre Uhum. e o filho da escrava. O filho que nasceu da vontade de Deus e o filho que nasceu da vontade humana. Então, essas duas escolhas continuam diante de nós. Sim. Nós temos visto um povo pregando liberdade, sendo eles mesmos escravos. Sim. A gente viu e comentou recentemente, né, Uhum. de uma senhora de uma igreja Uhum. super grande aí, Aham. onde ela passou quase 1 hora no Sim. púlpito, lendo quase o seu relatório médico, o seu Sim. diagnóstico, e incentivando as pessoas a fazer o mesmo. Exato. Sendo que no púlpito, ali onde é a voz de Deus saindo, o que a gente tem que falar? Aonde Que existe cura. Sim, aonde é pra Aham. eu estar ali falando das Uhum. boas novas. Aí, Aham. só que eu uso um discurso, Jesus cura, mas ele, pode ser que ele vai curar só na outra vida? Sim, Uhum. volta aquilo. Algumas coisas são processos. Sim. E aí nós precisamos ser inteligentes. Deus nos deu uma mente para pensar, em nome Sim. de Jesus. Uhum. Nós vamos ver, ok, Jó passou por um processo, Sim. mas era um processo específico na vida de Jó, ok? Outra coisa, as pessoas usam muito a vida do profeta Elias Pra falar que ele tinha para depressão. falar que tinha depressão. Aham. Ele não tentou se matar. Uhum. Você que usa a vida do profeta Elias para dizer que quer se matar, você está errado. Ele não quis se matar. Quem já não passou por um momento de angústia, Sim. que um momento de tristeza onde sim, desejamos Uhum. ser levados para a glória, mas em nenhum momento fala que ele quis se matar. Uhum. Você que usa Elias, você está usando a vida dele porque você confrontou um espírito de Jezabel, porque você matou 450 profeta de Baal degolado? Sim. Então, se você fez isso e você Yeah. está sendo perseguido Aham.
por conta do evangelho, aí você pode usar o profeta Elias. Sim. Outra coisa, Uhum. a gente vê às vezes as pessoas, nós temos Uhum. relato, há muitos anos atrás, um casal de pastores tentou entrar na América com dinheiro escondido na Bíblia. Sim. E eles estavam presos. E aí a igreja se levantando porque eles estavam sendo perseguidos. Pelo amor de Deus, gente, vamos pensar em nome de Jesus. Sim. Essa é a questão. Às vezes as pessoas elas dão muito ouvido ao Uhum. que está sendo falado e ela já Sim. acata aquilo, já recebe, não é uma história nova, né? A gente sabe, Sim. Moisés, né? O povo, vai lá, Moisés, você escuta e Uhum. fala pra gente. Sim. Só que você tem convicção de que essa pessoa que está falando pra você, ela ouviu de Deus, assim como Moisés ouviu de Deus? Será que essa Exatamente. pessoa que está falando algo que ela recebeu de Deus? Sim. E a gente precisa incentivar as pessoas a também a pensar. Exato. É igual você tá falando aqui, a questão do remédio, a Uhum. questão da angústia. Na Bíblia, nós sabemos que nós precisamos, sim, como ser humano, Sim. passar não só pela alegria, mas Sim. também pela tristeza. Aliás, como que você vai saber o que é um ou outro? Como que você vai dar valor a algo que não te custou nada? Exato. Como que você, né, vai saber da alegria da salvação? Quem não passou por angústia, quem Uhum. não sabe, não vai saber que Deus dá a vitória se você não passou por luta. Exato. Então, assim, esse não é um discurso aceitável. Sim. Esse não é um discurso que as pessoas querem ouvir, porque elas pensam que a felicidade é uma emoção constante na sua vida. Exato. Só que não, a gente vai passar por altos e baixos para quê? Para que a gente possa crescer em Deus, amadurecer e ter Uhum. experiências. Exato. Isso também me faz lembrar de um relato também de uma mãe que falou que a sua filha foi no médico e naquele dia a filha dela estava de castigo porque tinha tirado nota ruim, Uau. tinha tirado os eletrônicos, tinha tirado a televisão, tinha tirado. Então, aquela criança, ela já Uhum. estava num momento ruim, ela estava com raiva. E Uhum. de férias, e dormindo tarde da noite e Uhum. acordando super tarde. E aí ela foi no médico fazer o exame ali, né, Uhum. anual que eles fazem, e existe um relatório, porque a gente tem que também estar atento ao Sim. que Satanás tem tentado fazer com as crianças. Sim. E ali tinha um questionário que a Uhum. criança tinha que preencher. Ah, você tá com dificuldade de dormir? A menina tava. Colocou sim. Uhum. Ai, você tá sentindo alguma raiva, alguma. Tá sentindo algo no seu interior, alguma tristeza? Uhum. Aí a criança começou a marcar tudo ali sim. Aí no final que a Uhum. médica pegou aquele relatório, Uhum. qual que foi o diagnóstico dela? Hum. Você está com depressão. Uau. Só que é aí que nós temos que estar firmes em Deus, firmes no nosso fundamento e na nossa Uhum. convicção para poder discernir isso. Sim. Olha, não é porque você teve um dia ruim que Sim. significa que a sua vida está ruim. Sim. Que não é porque você teve um dia triste que significa que você está com depressão. E Uau. trazer esse esclarecimento na vida das crianças, não só das crianças, mas dos adultos também. Uhum. A questão que muitos cristãos aí chegam, então você está querendo afirmar que não existe doença no cérebro, o cérebro é um órgão como todo Uhum. outro e tal e Uhum. tal. Uhum. Existe uma diferença Sim. do cérebro e da mente. Sim. Emoções é a nossa mente, não é o nosso cérebro. Exato. Então não existe você querer curar uma doença emocional Uhum. com algo químico. Não existe um Não. químico ainda que alcance a sua alma. Não. Aí volta aquilo, não tem como você Uhum. pegar algo externo e querer curar aquilo que é interno. Sim. E a palavra de Deus fala, Paulo também fala em Romanos, eu amo o apóstolo Paulo. Uhum. Ele fala pra gente não nos conformar com o molde desse mundo. Yes. E o que nós temos visto é que as pessoas, elas têm se conformado com esse molde. Uhum. Voltando, né, para Uhum. encerrar aquela parte, Uhum. é inadmissível para mim,
como líder, como pastora também, que eu tenho autoridade para falar sobre isso. Um outro líder se colocar diante de um altar e falar que está ok sim você tomar um remédio para a depressão. Isso para mim é inadmissível. Ele próprio já desistiu. Já desistiu. E quer convencer o outro a desistir. Exatamente. Se você está em uma igreja aonde tem oferecido para você um terapeuta, um psicólogo, remédio para depressão, sai dela, filho meu, foge, Babilônia. Porque o altar é para anunciar as boas novas do reino de Deus. E as boas novas do reino de Deus é libertar os cativos, é apregoar o ano aceitável do Senhor, é curar os enfermos, é levar esse povo a se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados. Igreja é para isso. Agora, esse outro tipo de coisa é para pessoas que não estão buscando a Cristo. Sim, que tá querendo algo não só instantâneo, como algo terreno. Exatamente. A gente não pode se calar ou ter medo de oferecer a cura total de Jesus. Porque a gente vê que o que está sendo oferecido aí fora está vindo cada vez mais forte. Sim. Está vindo cada vez com mais estudo, está vindo cada vez mais intenso e está arrastando multidões. E está levando o quê? Um povo doente a ficar mais doente ainda. Por quê? Porque ninguém vai encontrar cura em você mesmo. Não vai. E volta aquilo, você é o que a sua alma pensa. Yes. As pessoas, elas estão, que nem você falou, vai no médico, uma criança dessa, a médica coloca lá, você tem depressão. A criança vai chegar em casa, mãe, eu tenho depressão? Sim. Aí você já está liberando uma palavra de maldição. Sim. E aí, lembra, você viu, acho que um estudo, você tava até me falando, acho que foi um terapeuta que estava falando sobre isso, sobre a doença do século, porque as pessoas não param de falar sobre isso. Eu tenho não sei o quê. Não estou ignorando que existem algumas coisas, mas, gente, em nome de Jesus, vamos buscar a cura, vamos buscar os dons do Espírito. Se as pessoas pararem para pesquisar, elas vão ver que não é só um ou dois. Existem vários psicólogas, psicoterapeutas, terapeutas se levantando e vendo que pacientes que estão há anos buscando algo, que nada está mudando na vida deles. Sem falar dos que tomam remédio e que só foram de mal a pior. Então, tem vários sim se levantando e trazendo essa nova oportunidade de você não precisa receber um diagnóstico e viver a sua vida inteira carregando aquilo como um peso. E aí a gente volta a falar o que Jesus fala. Me dá o seu fardo pesado, que eu te dou o meu que é leve. Não existe nenhuma dificuldade, nenhuma luta que Jesus não possa curar. Não existe história que ele não possa transformar. Você mesmo, né? Você começou a falar aí da sua história, do seu testemunho. Ao invés de passar, né, uma vida cabisbaixa, se lembrando do trauma que você viveu, qual que é a sua afirmação hoje? Existe sim cura, existe sim uma opção. Sim, e aí volta aquilo que a gente sempre fala, precisamos olhar para Cristo. Precisamos colocar a nossa mente, o nosso coração todos os dias diante da palavra de Deus. É impossível um homem que ora, um homem que jejua, um homem que busca Deus, não encontrar a Deus. É impossível um homem, um líder, um pastor que está vivendo o evangelho, ele querer a morte no sentido de se matar. Não estou falando de angústia. Angústia, todos nós estamos sujeitos, não é isso. Tem dias que a gente vai estar bem, tem dia que a gente não vai estar muito bem. Porque nós também temos as nossas estações. Mas como você disse, as nossas estações, o momento que eu estou vivendo de tristeza não vai definir a minha essência. Então nós precisamos saber discernir essas coisas. É impossível. E como eu ministrei na última pregação, e é algo que eu quero
quero que vocês que estão nos assistindo, por favor, em nome de Jesus, usa a sua cabeça para pensar. Busca nas escrituras, para de ficar indo atrás de gente famosa na internet, de homens que têm palavras maravilhosas, mas que o coração não vem junto. Sim. Porque muitos desses homens estão desviando a muitas pessoas. Nós temos falado incansavelmente aqui nesse podcast e também nas ministrações. Salomão, o homem mais famoso do mundo. Antes, mais sábio do mundo, como ele nunca vai existir. Ó, em nome de Jesus, quem estiver ouvindo agora, presta atenção nessa palavra. Depois que eu ouvi essa ministração, eu não me surpreendo mais. Porque antigamente, às vezes, eu me surpreendia. Que eu olhava alguns homens que eu até, assim, considerava homens sábios. Eu olhava, palavra maravilhosa, mas homens que estavam, né, aderindo ao paganismo dentro das igrejas, estavam pegando glória para si, e tantas outras coisas, desviando o povo da verdade. Era uma verdade mais misturada com fermento, que eleva, né, toda a massa, que o fermento dos fariseus. E às vezes eu ficava um pouco chocada, aí eu lembrava de Salomão. Aí Deus me levou lá para Salomão, que antes dele partir por conta das mulheres, ele criou uma casa para demônios. Ele criou no centro lá da praça um demônio, Moloque, aonde o povo de Israel estava indo queimar os filhos na praça pública. Hoje não tem sido diferente. Então nós precisamos, quando a gente vê um homem falando bonito, vamos ver as escrituras. Nós temos visto também, temos falado sobre isso, homens que estão passando, quero morrer, quero me matar, tô com depressão. Parece muito homem de Deus? Mas vamos analisar. Estão ressignificando festas pagãs. Estão ressignificando datas pagãs. Estão se tornando famosos. Deus não divide a glória dele com ninguém. O homem que está no centro, que está fazendo fama, que está fazendo shows para a glória, né? Para a glória de si, estão se tornando insuportável para eles. Porque Deus não divide a glória dele. Então, se o homem está pegando a glória de Deus, ele vai sim querer se matar. Se o homem, ele está pregando um outro evangelho, Paulo fala que não é o evangelho da verdade, ele é considerado maldito. Então, a maldição tem entrado na casa de muitos líderes, de muitos pastores, porque eles têm negociado o evangelho. E quando nós estamos falando isso, nós não nos consideramos melhores do que ninguém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas nós temos um compromisso com o evangelho, nós não negociamos. Se pode, pode. Se não pode, não pode. E aí as pessoas têm que parar e analisar. Por que elas têm tanta resistência a parar de ouvir certos líderes? Por que você olha para aquele líder, para aquele influencer, que tem milhões de seguidores, que é uma mega church, que tem, né, aquela igreja enorme? Se ele está pregando algo que não é bíblico, você tem que perguntar, né, a si mesmo. Por que eu tenho resistência em parar de ouvir essa pessoa? A Bíblia diz que a gente também, né, se torna como o ídolo que a gente está seguindo. Será que essas pessoas, esses ensinamentos, essas técnicas não têm se tornado o nosso ídolo? A gente sabe que essa terra foi entregue a Satanás. Ele é o que governa esse mundo. Então, e como ele governa? O que a Bíblia diz sobre Satanás? Que ele é o pai da mentira, que ele é homicida. E que seus agentes são enganadores assim como ele. Nós caminhamos pela fé. Nós cremos naquilo que nós não vemos. Satanás, ele age através do medo. Então, você escuta uma pessoa falando, nossa, se você não fizer isso, você vai morrer. Se você não fizer isso, seu filho vai ficar ruim. Você não vai ser aceito na sociedade. O que é isso? Isso é o medo. Isso é Satanás agindo e colocando isso na mente das pessoas. Então, as pessoas têm que analisar se elas estão vivendo uma vida caminhando por fé
ou se elas estão tendo decisões e atitudes baseadas no medo que Uhum. Satanás está colocando nelas. Exatamente. E infelizmente muitos têm negociado Uhum, porque eles decidiram viver uhum. como nos dois mundos. Sim. Ah, eu acredito, mas não é bem assim. É Uhum, bem assim. sim. Fé é Uhum, literalmente você ter a convicção uhum, de algo que você não está vendo, mas você acredita. uhum, Então, nós vamos ver que Deus, quando ele uhum. tira o povo, isso é um assunto sempre falado porque isso é a nossa base. Sim. Quando ele Uhum, tira o povo do Egito, que ele vai levar o povo para uma terra, ele dá instruções muito claras. E eu sempre falo para as pessoas, e é literal, não é quis dizer. sim. É literal, você vai entrar naquela terra e Uhum, aquele povo, eles têm uns deuses. E eles vão cultuar aqueles deuses de uma forma. Eu não quero que você copie os costumes das nações. sim. Então, hoje nós temos visto que muitos lugares, muitos líderes, eles têm negociado, que volta à questão do paganismo, Uhum, que para mim é uma coisa clara, eu não uhum. vejo dificuldade de entendimento. Vamos dar uns nomes, né? Sim, Porque antigamente o povo, né, trouxe o paganismo para dentro da igreja, trouxe todas aquelas práticas, né? Que sim. às vezes era até um pouco mais escandaloso, igual você falou aí de Hum. Salomão, fez aquela estátua a Moloque que Uhum, o povo oferecia os seus filhos. Quando eles acabou com os filhos dele, eles começou a pegar, uhum. comprar, pedir Sim, emprestado do filho aham, dos outros para poder aham. matar. E hoje não tem sido diferente. A Não gente tem tem. visto coisas sobre ideologia do gênero, que o quê? Sim, Pessoas têm se automutilado. Isso sim, é a mesma coisa de sim. oferecer os seus filhos, oferecer os seus Yes, corpos. yes. Então, da mesma forma, igual você mencionou, não é pensando que somos melhores ou mais sábios que Não, alguém, não. mas se existe uma coisa que nós temos certeza que a Bíblia ela é absoluta. Uhum. Não existe a Bíblia quis dizer. Sim. A Bíblia diz ou ela Yes, não diz. yes. Então, né, eu convido a todos que estão ouvindo, Sim, pega tudo que está sendo falado aqui e analisa à luz da palavra. sim, Aquilo que você encontrar, se você encontrar que sim, esteja fora, aí sim você descarta. E sim, aí você considera aquilo como não verdade. Mas se tudo que a gente está falando tem um respaldo bíblico, sim. começa a analisar naquilo. Medita nisso, né? Exato, mas uma das coisas que eu vejo é um engano tão grande na mente das Uhum, pessoas que as pessoas elas não conseguem, às uhum, vezes nem coisas básicas, que é estar num culto de domingo e elas uhum. querem fazer teologia. Sim. Elas não conseguem nem vir num culto num domingo. Uhum. Elas não conseguem nem cumprir, como que eu posso dizer? Algo que foi nos deixado como que o sábado, né, que o Sim. dia do Senhor é inegociável, nem os Uhum. princípios básicos. E aí elas querem estudar, elas querem conhecer, Uhum. mas elas não querem nem os princípios básicos de renunciar a elas mesmas para que Cristo seja gerado. Sim. E aí é uma das coisas que eu sempre falo. Quando nós recebemos Jesus como nosso Uhum. Salvador, nós precisamos estar Uhum. dispostas, né, Uhum. a deixar Ele nos desconstruir. Sim. E essa tem sido a maior dificuldade. As pessoas elas não querem ser desconstruídas. Não. Elas querem receber a Jesus, mas elas querem continuar com os estilos de vida. Uhum. Tem pessoas aí volta que usavam uma droga que não era lícita Uhum. e agora ela conseguiu um caminho de encontrar uma droga lícita. Sim. Então, ela vai por um caminho do atalho, Sim. ela vai pelo caminho, como eu disse, do escravo, que não acredita na libertação, não acredita na cura completa. Uhum. Essa pessoa dificilmente vai encontrar, porque ela não acredita que Jesus, ele é o suficiente para curar todas as áreas da sua vida. O Espírito Uhum. Santo, e aí volta, que tem sido deixado de lado. Sim. O Espírito Santo é uma pessoa, e quando Jesus ele sobe, Uhum. o Espírito Santo é liberado. O Espírito Santo está conosco todos os dias da nossa vida. Jesus ele fala: "Eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida". Uhum. Então, se você não tem recebido essa cura, Uhum. você precisa buscar em Cristo Uhum. o que está de errado,
O porquê que você não está vivendo essa plenitude. Quando falamos de plenitude, quando falamos de abundância, logo as pessoas pensam naquilo que é externo. Não. Sim. Plenitude, abundância, é mesmo no meio da aflição você ter paz. Sim. Mesmo no meio da escassez, você desfrutar da presença do Espírito Santo. Sim. E a Bíblia fala, vamos lá, se você acha a Bíblia complexa, se você acha que é muitas informações, faz um detox. Para de ouvir um monte de coisa, leia os evangelhos. Lê só os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, lê lá o João. Gente, lê a vida de Jesus. Não tem como não entender. Sim. É simples. Aí começa a ver os ensinamentos, o comissionamento. Começa a ver como que ele opera. Nós temos que ser parecido com ele. Sim. É simples assim. E como você falou, hoje eu vejo as pessoas, elas... mas cada um tem uma interpretação. Você que diz que cada um tem uma interpretação, eu quero te dizer que isso não existe. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia, ela não é de individual interpretação. O que acontece é que, infelizmente, homens que manipulam a palavra, e cada um manipula para alguma coisa. Para o seu próprio benefício para também, o seu né? próprio pra benefício. na sua narrativa. Exatamente. Às vezes eu vejo pessoas que falam assim, isso eu não aceito, mas isso eu aceito. Sim. Porque isso não tem muita cara, né, de pecado. Então, isso dá pra gente encaixar dentro disso. Então, é isso que acontece. Mas a Bíblia, como a gente falou, ela é simples e clara. Desde que você queira descobrir a vontade perfeita do Criador. Sim. E uma das histórias, né, que a gente vê na Bíblia, que isso às vezes não é muito aceitável, né, para quem tem um trauma, para quem tá passando por algo assim. A mulher do fluxo de sangue, ela foi atrás de Jesus. Nossa, essa história ela é forte. foi atrás da cura. Sim. Ela tinha tentado tudo que ela podia, gastado tudo que ela tinha, Sim. até que ela viu, peraí, eu ouvi falar de alguém que pode me curar e foi atrás daquela cura. Exatamente. Então, as pessoas também precisam sair dessa ideia de que não, se Jesus quiser, ele me cura. Sim. Se Jesus quiser, ele me alcança. Não, ele perguntava, não é? O que você quer que eu te faça? Sim. Então, o convite, né? Vá atrás dele. Sim. Vai em busca dele. E vai em busca dessa cura, dessa libertação, dessa transformação. Porque isso sim é uma coisa que nós podemos garantir. A gente não pode garantir o processo. Não. A gente não sabe, né, te dizer se vai demorar 1 dia, 2 dias, 1 ano, que vai ser essa cura, essa transformação na sua vida. Mas a gente sabe que o resultado, sim, ele é de vida nova. Exato. Ele é de transformação, ele é de uma nova criatura. Então, esse que é o nosso papel, que traz a palavra do Senhor, que fala a palavra do Senhor. Não adianta que a gente não vai falar a mesma língua que todos estão falando. A gente é na contramão do mundo. Sim. Só que essa contramão, por mais contraditório que pareça, essa contramão, ela te leva ao caminho de vida eterna. Exato, exatamente. E, na verdade, essa questão é uma das coisas que eu vejo que tem dificultado as pessoas de se apropriar de tudo isso é o orgulho. Sim. Porque quando nós temos humildade, que nem você falou, uma pessoa que ela saiu atrás de Jesus numa época aonde uma pessoa que tinha aquele fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Sim. Então ela não poderia estar no meio daquela multidão. Mas ela ignorou o que as pessoas vão pensar de mim, o que vão dizer de mim. Ela, literalmente, ela arriscou a própria vida. E evangelho é isso, você precisa estar disposta a morrer pela causa do evangelho. Então, uma das coisas que eu vejo que as pessoas, elas não têm recebido essa cura, tudo aquilo que Jesus, né, conquistou na cruz, é porque tem faltado humildade. Sim. De literalmente, não importa o que as pessoas pensam, porque tem pessoas também, nós falando de orgulho, tem pessoas que estão há anos dentro da casa de Deus, que elas passaram a vida inteira enganadas,
E agora elas têm vergonha de reconhecer que elas Uhum. estavam erradas. Sim. E aí elas continuam carregando uma aparência, elas continuam arrastando, né, cada dia mais essa dor, porque elas não querem renunciar a elas mesmas, elas não querem se expor. Sim. E se não houver exposição, não haverá cura. Nós vamos ver também a palavra dizendo em Isaías, diz assim, ó: se você ouvir a minha voz e obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Sim. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Sim. Então, você tem ouvido a voz de Deus? De Deus, tá? Não é de Sim. homens que estão manipulando. Uhum. É claro que a palavra de Deus, ela Uhum. também ela é ministrada por homens comum. Só que você Uhum. precisa sempre estar colocando a luz da palavra de Deus. Uhum. Porque alguns homens, eles podem estar vivendo meias verdades. Sim. E aí, por viver essas meias verdades, você Uhum. vai acreditar em meias verdades. Sim. E o que Jesus veio fazer é algo poderoso. Uhum. É algo excelente, é uma vida em abundância. Uhum. Sabe, o que ele ofereceu para os discípulos não se compara. Mas aí volta aquilo que a gente tem falado. As pessoas, elas têm muitas vezes pregado a palavra de Deus por outras, como se diz? Elas têm pregado a palavra de Deus não pela verdade do reino, Sim. mas por interesses pessoais. Aham. É claro, a palavra de Deus, ela é palavra de Deus, Uhum. ok? E Jesus, ele tem misericórdia daqueles que os buscam, né, de todo o coração, de verdade, Uhum. eles serão alcançados. Só que essas pessoas que estão ministrando palavras misturadas, elas também pagarão um preço. Sim. E aí, às vezes, as pessoas olham para essas pessoas e aí elas falam, não, mas peraí, se um pastor tá falando que eu preciso tomar remédio, coitado de mim. Sim. Se esse líder que está aí há anos não foi Aham. curado, quem dirá eu? Yeah. Aí você tá vendo que o povo tá pagando Uhum. nos altares? E aí onde a Uma gente tem que desilusão. tomar cuidado e Uhum. também chamar a uma autorresponsabilidade, né? Sim. Você não deve só ouvir e fazer aquilo que você está ouvindo. Sim. Você também tem a responsabilidade de Sim. ir para a Bíblia, de ver o que é que ela diz, e Yes. ali você vai ter a sua resposta, né? A Bíblia não diz, né? Não julguei o profeta, Sim. né? Mas a Sim. profecia. Sim. Então, A Bíblia fala. nós precisamos analisar isso, Uhum. que nós também temos essa responsabilidade. Sim. Eu não posso seguir uma pessoa simplesmente porque ela é famosa, Sim. ou porque ela tem milhões de seguidores, ou porque ela tem um nome. Uhum. Eu preciso seguir uma pessoa, os ensinamentos de uma pessoa, porque eles são ensinamentos bíblicos. Sim. Porque eles não quebram princípios, porque eles não estão me levando por caminhos de morte. Sim. E a gente sabe que, né, tudo que as pessoas têm trazido, todas essas técnicas complexas, é tão contrário do que diz a Bíblia. Não, Completamente. o versículo que ele diz, né? Confia o teu caminho ao Senhor e no mais ele tudo fará. Sim. Então, às vezes, você falou aqui agora, a gente dá tanta ênfase, né? À enfermidade, Uhum. ao problema, à doença. Nossa, só fala naquilo, busca entender aquilo. Ai, nossa, deixa eu ler. Nossa, eu tenho esses sintomas tudo Uhum. aqui. E você polui a sua mente só com aquilo, Sim. você vai viver debaixo daquilo. Exato. Agora, se você começa a buscar, não, eu quero saber de fé, eu quero saber de esperança, eu quero saber de domínio próprio, Sim. quero saber de amor, de alegria, as virtudes do Espírito, Sim. é aquilo que você vai viver. Exato. Então, a resposta, ela é mais simples do que vocês imaginam. Exatamente. É simples, mas tem que ter renúncia. Sim. A Bíblia fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar de todo o coração, eu ouvirei do céu, eu descerei e sararei a sua terra. Sim. Então tem que ter busca, tem que ter renúncia, tem que se arrepender dos seus pecados. Você falou algo aí tão interessante que a gente convive muito com isso. Sim. Por que às vezes as pessoas têm dificuldade em parar de ouvir, de seguir ou de estar num ambiente desse? Porque uma das coisas volta à questão da reputação, a questão do orgulho. Ah, mas eu estou nesta igreja. Essa igreja tem nome, Sim. tem fama. Então você está atrás do quê? De um nome?
Nós temos um nome que está acima de todo o nome. Sim. Será que esse Jesus, vamos pensar aqui, esse mesmo Jesus que veio humilde, que diz que não tinha nem aonde reclinar a cabeça, Sim. que aonde manda as pessoas abrir mão de tudo e segui-lo, será que nós, hoje, nova geração, que estamos aí, né, sempre falando sobre prosperidade, sempre falamos em fama, nós iríamos abrir mão de tudo e seguir a esse Jesus da Bíblia? Sim. Muitas pessoas, você sabe, chega até nós e a princípio, né, quando eles chegam aqui na igreja, eles se apaixonam. Sim. Porque é poder de Deus, é literalmente unção, é fogo do céu que a gente tem vivido e tem vivido experiências gloriosas com Deus. Sim. O povo chega, se apaixona e fala, nossa, glória a Deus, que palavra, a gente já não ouve mais isso aí fora. Basta caminhar um pouquinho, ele já começa, não, mas tudo isso... Olha o jovem rico. Quando ele chega, ele era conhecedor, ele chega para Jesus, né? Lá com as interrogações dele, como servir Jesus. E aí Jesus fala, olha, uma coisa te falta, vende tudo e segue-me. Sim. Ele se entristece e vai embora. Isso tem acontecido muito. As pessoas acham maravilhoso e andam por vários lugares e a gente vê vários relatos. Não, mas tal lugar tá falando sobre isso, não fala sobre evangelho. Mas quando encontra um lugar que tem evangelho, não todos, porque, glória a Deus, muitos têm vindo e têm ficado, porque realmente querem, né? Mas a gente tem visto as pessoas caminham um pouquinho, quando começa a estreitar, ele se entristece. Sim. Vai embora. Porque vem o confronto, né? Sim. Não é fácil enfrentar esse confronto. Sim. Porque às vezes algo que a gente tá passando, você tem uma solução ali meio que na sua mente. Nossa, foi por causa dessa pessoa, foi por causa dessa situação, foi por causa disso. Sim. E aí, quando o Espírito Santo, que sonda o seu coração, te confronta e acha a raiz daquilo, e você vê que às vezes é você, isso é muito difícil de receber. Isso é muito difícil de querer, né, mudar. Só que é essa a proposta. Sim. Não de você sempre estar no centro e buscar ali, não. Todos têm que se dobrar, todos têm que... Eu sou o centro do mundo, todo mundo tem que me beneficiar. Não, nós fomos chamados, né, para servir aos outros, considerar também os outros superiores a nós mesmos. Isso não é o que às vezes as pessoas entendem. Porque às vezes você preocupa tanto com a sua dor, com o seu problema, e aquilo ali torna o foco da sua vida. Quando você começa a olhar para o outro, nossa, deixa eu orar por aquele, deixa eu ajudar aquele, você vê que o seu problema às vezes desaparece. E aí você nem percebeu. Muitos que chegam até Jesus, eles chegam com uma dificuldade. A maioria de nós, né? É muito difícil aqueles que chegaram porque só se apaixonaram. A maioria, é claro que existem, né, exceções, mas a maioria, eles vêm até Jesus por uma necessidade. E quando essas necessidades, elas são preenchidas, muitos vão embora. E aí, até que eles tenham outra necessidade e sejam preenchidos. Mas quando realmente nós tomamos uma decisão de conhecer a Deus, de conhecer a fonte, nós nunca mais teremos falta, porque ele é uma fonte inesgotável. A Bíblia fala que ele que iria fluir rios de águas vivas de dentro de nós. Nós precisamos, nós estamos indo para o encerramento? Sim. Mas é muito importante que de tudo, né? Porque, na verdade, é tantas coisas, é que a gente gostaria de falar mais coisas, mas o tempo é curto. Mas, principalmente nesse tempo que nós temos vivido, eu tenho falado para as pessoas, busca um relacionamento com o Espírito Santo. É urgente, é necessário buscar. Busca os dons do Espírito, busca ser cheio do Espírito Santo, porque nós estamos caminhando para tempos
difíceis, Sim. para tempos terríveis. Uhum. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão vivendo um relacionamento com o Espírito Santo, Uhum. irá manifestar obras maiores do que Jesus fez. Então, seja esse candidato, fala, Uhum. Jesus, eu quero me apaixonar pelo Senhor. Sim. Porque é tão maravilhoso quando a gente se apaixona por Cristo. Tem até um louvor que Uhum. fala: fogo nos seus olhos Sim. fez eu me apaixonar, Sim. queimou todos os outros amores. Uhum. Porque quando nós nos apaixonamos por Cristo, todas as outras coisas é secundária, Sim. né? Nós vamos ver, é claro, Uhum. estamos aqui na Terra e Uhum. temos algumas necessidades, né? Temos filhos, queremos, né, dar coisas boas para os nossos Uhum. filhos, e é bom enfatizar que nós não Uhum. somos contra a prosperidade, nós Sim. temos visto, Deus tem prosperado várias pessoas, mas é tão maravilhoso que pessoas à nossa volta Uhum. que é apaixonado por Cristo, a prosperidade não tem tomado o coração, pelo Uhum. contrário, né? Uhum. A gente tem visto que você pode possuir as coisas, mas as coisas não podem possuir você. Sim. Cristo tem que ser o centro, né? Sim. E acima de tudo, o nosso conselho, né? Guarda a sua mente do Sim, bombardeio de Satanás que sim, existe hoje. Tem sim, muitas pessoas falando, muitos sim, ensinamentos, muitas teorias, muitas filosofias, só que nós precisamos nos apegar com a verdade absoluta da Bíblia. Se aquilo que você está seguindo, acreditando, praticando, não condiz com o que a palavra do Senhor diz, uhum, abandona isso. sim, Abandona isso e se apega àquele que te criou, àquele que é o único que te conhece, né, no uhum, profundo e que pode trazer a cura, que pode trazer libertação, que pode trazer transformação. Aquele que é poderoso para guardar, né, não só a nossa vida, mas a vida da nossa família também, sim, né, como um todo. sim, Porque existe sim uma missão para nós aqui na Terra, sim, mas nós não permaneceremos aqui. exato, Apesar de precisarmos, né, viver aqui, sim, aqui não é o nosso lugar. Então, que não, essa esperança não seja abafada por tudo que está acontecendo aí fora. exato, Pode vir tempo ruim, pode vir tribulação, pode vir circunstância que for, mas a esperança em Cristo Jesus, essa não pode ser roubada, e muito menos a nossa fé ser apagada, né. exatamente. E se os nossos olhos estiverem nas coisas do Uhum, Espírito, se nós olharmos, né, para o futuro uhum, de glória que nos espera, todas uhum. essas coisas vão se tornar secundária e Sim, nós teremos esperança, porque sim. se nós olharmos, né, para as coisas externas à nossa volta, a Uhum, gente só vai ver desesperança, sim. porque não espere coisas boas dessa terra. Uhum, Porque nós sabemos, nós que somos cristãos, né? Nós sabemos o que há de acontecer por esses dias. sim. Então, nossa esperança precisa estar Uhum, numa glória futura. sim. E Uhum, tomar uma decisão, algo que eu sempre falo, é simples. uhum, O que você decidiu? Viver pela fé uhum. ou pela carne? Se é pela fé, então eu tenho que abraçar o todo. Sim, Porque o inimigo, ele aceita metade. Deus não. sim. Deus, ele não divide a glória dele com Uhum, ninguém, e uhum. mente dividida não prospera. Sim. E pessoas que cochiam, né, entre dois Uhum, pensamentos, ele também não opera. uhum, Então, se você decidir, como você falou, mencionou numa outra vez, uhum, a recorrer a essas coisas como uma muleta, você não uhum. vai viver esse poder. Porque com Deus é tudo ou nada. Sim. Nós saímos de um extremo, nós vamos falar nós no mundo, Uhum, e fomos para um outro extremo. Então, aonde as pessoas hoje não espiritualizam mais nada. sim. Então, nós viemos do mundo espiritual. Tudo que acontece no mundo natural é reflexo do mundo espiritual. Uhum, Até, por mais que sim, e aí volta, nós temos uma alma que foi submetida a tudo isso e tudo mais, porém nós temos o espírito que só ele pode entrar no profundo da alma e curar. sim. Somente o Espírito Santo. Uhum, Outro
Não pode. Sim. Outro pode te dar conhecimento. E o conhecimento, ele pode te trazer muito mais perturbação. Sim. E aí volta o que falamos. A ciência de todo, ela não é ruim, mas ela não tem todas as respostas. A ciência, ela só descobriu que já existe. Mas falei uma coisa também num culto e é uma verdade. Nós viemos do macaco? Então você acredita em toda a ciência? Você não veio do macaco. Eu não vim do macaco. Sim. Então, eu preciso ter a mente de Cristo. Não posso me amoldar com as coisas dessa terra. Então, algumas coisas sim são importantes, os médicos são importantes, Sim. glória a Deus por eles, mas o problema é que as pessoas estão colocando isso em primeiro lugar. Sim. Não confunda, né, uma enfermidade no seu corpo físico Sim, com algo que é espiritual. Que sim. só o espírito pode trazer a cura e a transformação. Exatamente. Não, e até eu quero ler um outro versículo aqui, ó, que aí eu acho bem interessante aqui, né? Eu quero só deixar para vocês o Mateus 4, 23 e 24. Olha que tremendo. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Aleluias, glória a Deus. Amém. Obras maiores do que ele fez, nós faremos. Sim. Então, se fomos comissionados, os discípulos não podem se enlouquecer. Tem que curar os enfermos e os loucos. Em nome de Jesus. Amém. E com essa palavra, então, eu te convido a compartilhar esse vídeo com alguém que veio aí na sua mente e nos acompanhe, então, no próximo episódio.